Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simoni Souza Urbano, sou enfermeira, professora e hoje eu vou estar junto com vocês nessa aula que tem um tema muito importante: a importância do pré-natal e o papel do técnico de enfermagem. Vem comigo. Hoje nós vamos conversar sobre um dos pilares mais importantes da saúde materno-infantil, que é o pré-natal. O que é o pré-natal? O pré-natal, ele é um acompanhamento que ele vai acontecer durante toda a gestação, que vai ter um objetivo de garantir a saúde da mãe e do neném. Através do pré-natal, nós conseguimos identificar qualquer alteração que põe em risco tanto a vida da mãe quanto a vida fetal. Mas antes, galera, a gente precisa entender o que é a gestação em si. A gestação, ela vai ser um processo fisiológico, ou seja, natural. Só que ela não é isenta de risco. Gestação, ela não é sinônimo de doenças, mas a mulher ela passa a ter alguns riscos durante essa fase da vida. Mesmo sendo considerada uma gestação saudável, ela pode sim evoluir para complicações inesperadas. Por isso, o acompanhamento adequado ele é importante, porque a gente consegue criar um planejamento, a gente consegue prevenir. Caso aconteça alguma coisa, a gente consegue intermediar sem pôr em risco a vida fetal e também a vida. Nós conseguimos também identificar algumas doenças durante o pré-natal, como hipertensão, gestacional, diabetes gestacional, infecções, alguma alteração no desenvolvimento fetal. Então, ele é muito importante, galera. Quando essas alterações elas são identificadas, é possível a gente intervir e evitar complicação. E aí, aonde que entra o técnico de enfermagem nesse acompanhamento, né? Durante essa fase aí, esse período. A gente tem que entender que o técnico de enfermagem ele tem um papel importantíssimo, crucial, porque ele vai estar em contato direto com essas gestantes, com essas pacientes, tanto na unidade de saúde, né, quanto maternidade. Vai acompanhar durante procedimentos, vai verificar sinais vitais, vai acolher, vai observar, vai monitorar, vai esclarecer dúvidas, vai passar orientação. Então, o técnico de enfermagem é aquele profissional que está mais próximo dela. Então, muitas das vezes ele vai colher informações, vai perceber aquilo que muitas das vezes o médico não percebeu, o enfermeiro não percebeu, ok? Então, nós já sabemos que o pré-natal ele vai possuir vários objetivos, porém todos serão voltados para proteção, tanto materna quanto fetal, mãe e bebê. Show. Mas o primeiro objetivo do pré-natal é monitorar a saúde da gestante. Durante toda a gravidez, é importante a gente entender que o organismo da mulher ela vai sofrer algumas modificações, algumas alterações, e isso pode trazer brechas para que aconteça alguns eventos adversos. Por isso que é importante a gente acompanhar todas essas mudanças, para a gente poder garantir que elas estejam acontecendo de forma segura, tá? E o outro objetivo também é acompanhar o desenvolvimento do bebê, o desenvolvimento fetal. Como é que a gente acompanha o desenvolvimento fetal? Sendo que o bebê está dentro do útero, dentro da barriga da mãe. Esse monitoramento ele vai ser feito através de exames de imagem, como a ultrassonografia. Hoje em dia, nós temos várias tecnologias, né, que permite a gente acompanhar com mais precisão o desenvolvimento fetal. Nós temos vários tipos de ultrassom, inclusive a 3D, que é muito legal, né? A mãe e o pai, ele tem aquela sensação, eles conseguem ter aquela sensação de tocar, de ver o formato, como é que é. Mas em âmbito da medicina, a gente consegue realizar vários procedimentos, a gente consegue se preparar caso tenha alguma, alguma alteração, nós conseguimos planejar isso muitas das vezes, a própria correção ainda intrauterino.
Então, a cada ano que passa, a cada mês que passa, essas tecnologias vêm avançando e a gente consegue fazer essa monitorização fetal de forma mais precisa. No pré-natal também identificar fatores de risco, o fator de risco não significa que a pessoa tem aquela doença ou está sofrendo, né, aquele evento. Na verdade, quando a gente fala de fator de risco, a gente consegue identificar que a pessoa ela pode desenvolver, mas não é uma regra desenvolver. Então a gente consegue contornar é, é, esse cenário, tá? Como hipertensão gestacional, diabetes gestacional, infecções. A gente consegue monitorizar, nós conseguimos manter, se desenvolver, a gente consegue manter de uma forma estável, que não gere complicações. E também o pré-natal vai ter todo aquele papel educativo. Nós vamos educar a mãe, muitas das vezes o parceiro que acompanha ela nas consultas, os familiares, enfim. O papel educativo ele é muito importante, principalmente durante as consultas, aonde a gestante ela vai receber diversas orientações sobre alimentação, cuidados com o corpo, sinais de alerta, preparação para o parto e também várias orientações também para o cuidado com o bebê. Fora que esses são momentos onde a gente tem um contato direto com a paciente, com a gestante, e que ela consegue sanar dúvidas dela, né? Muitas das vezes a pessoa gera algumas dúvidas, nenhuma dúvida é desnecessária, nenhuma dúvida não é importante, toda dúvida é importante ser esclarecida. E aquele momento é muito bom. Liberar um paciente com dúvidas é risco, porque a gente não sabe o que pode se proceder depois. Então, o máximo de dúvidas que der para a gente poder sanar é ótimo, mais completa de informações aquela mãe vai ficar. E em cima disso tudo, nós conseguimos também enxergar um outro objetivo, que é prevenir complicação. Muitas complicações elas podem ser evitadas quando a gente identifica riscos ou quando a gente identifica elas de forma precoce, tá? E também um ponto muito importante que é o preparo psicológico. O pré-natal ele vai preparar aquela mulher psicologicamente para o parto e para a maternidade. A partir do momento que o bebê nasce, é ela e o bebê para o resto da vida. Claro que ele vai se desenvolver, ele vai crescer, enfim, mas é um momento que muda drasticamente a vida daquela mulher para sempre. Então, o pré-natal ele serve também para ter esse preparo emocional da gestante. Quando nós falamos de identificação de riscos, prevenção de riscos, prevenção ou identificação precoce de complicação, nós falamos diretamente sobre mortalidade. Quando nós temos tudo isso integrado, sendo feito corretamente, nós automaticamente nós temos redução de mortalidade, tanto quanto materna, tanto quanto fetal. O pré-natal, galera, ele vai ser uma das principais estratégias para poder reduzir a mortalidade materna e neonatal. O que é a mortalidade materna? Ela é definida como a morte da mulher durante a gestação, parto, puerpério, em decorrência de complicações relacionadas à gravidez. Muitas dessas mortes, elas podem ser evitadas durante o pré-natal. Quando nós temos um pré-natal adequado, um pré-natal completo, uma assistência completa a essa mulher. Entre as principais causas de mortes materna estão hipertensão gestacional, hemorragia, infecção, diabetes gestacionais não controlados. Quando essas condições elas são identificadas precocemente, é possível a gente iniciar um tratamento e evitar complicações mais graves. É possível a gente iniciar um tratamento, readequar, estabilizar essa mulher, né, fazer um controle e a gente consegue contornar essa situação.
Quando o pré-natal, desculpa, gente, o pré-natal ele também vai reduzir a mortalidade neonatal, ou seja, a redução de morte do bebê, principalmente nos primeiros 28 dias de vida. Isso porque, galera, o acompanhamento também vai permitir a gente identificar o sofrimento fetal e crescimento inadequado e outras complicações. Em cima disso, a gente pode iniciar um tratamento, iniciar uma correção, iniciar um monitoramento que permite com que aconteça também essa redução de mortalidade. E isso é muito bom, tá? Se o pré-natal é o acompanhamento de toda a gestação, nós precisamos entender algumas alterações fisiológicas importantes que acontecem durante a gestação. O corpo da mulher, ela muda por inteiro, isso é fato. E então, durante toda a gestação, do início ao fim e pós também, o corpo da mulher vai passar por diversas alterações. Essas alterações são necessárias para poder garantir o desenvolvimento do neném, tá? Sistema cardiovascular vai acontecer aumento do volume sanguíneo. Por quê? Porque eu preciso oxigenar aquele feto. Eu preciso fornecer oxigênio, eu preciso fornecer nutrientes. E além do feto, eu preciso também fornecer oxigênio e nutrientes para a mãe. Então, o aumento do volume sanguíneo ele acontece por conta disso. A frequência cardíaca também vai aumentar, porque se eu tenho mais volume sanguíneo, eu preciso bombear mais sangue. No sistema respiratório, eu vou ter um aumento da frequência respiratória, porque eu vou ter uma demanda maior. Então, a gente vai vendo que uma coisa vai se conectando à outra, tá? No sistema urinário, a gente vai ter um aumento da frequência urinária, principalmente quando a barriga da mulher já tá crescendo, porque eu tenho uma compressão da bexiga pelo útero, devido ao crescimento dele. Então, toda hora a mulher fica, quanto mais o tempo passa, maior a barriga fica e mais comprime mais a bexiga. Então, eu não vou, a bexiga não vai aguentar suportar, né, grandes quantidades de líquido, e a mulher vai precisar ir no banheiro toda hora para fazer xixi para poder eliminar. Sistema gastrointestinal, vem aquelas famosas náuseas, vômitos indesejados, azia, principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Essas alterações elas são consideradas normais, porém precisam ser monitoradas. Elas são monitoradas através do pré-natal, e isso vocês já estão cansados de saber. Mas e aí, como é que acontecem essas consultas de pré-natal? A partir do momento que a mulher ela sente uma dúvida, ou faz um teste, procura a unidade de saúde, a gente imediatamente já faz o acolhimento. Se ela está com dúvida, se eu tenho sinais, né, sinais de presunção, é prescrito, né, um exame, um teste, o exame de sangue, que é o beta-HCG. Ele vai dizer, através da liberação de hormônio na corrente sanguínea. Mas assim, enfim, no geral, o Ministério da Saúde, ele recomenda que a gestante faça no mínimo 6 consultas de pré-natal durante toda a gestação. Porém, quanto mais cedo essa gestante procurar a unidade de saúde, melhor será acompanhada, melhor será assistida e mais consultas ela terá, tá? O ideal é que a primeira consulta aconteça ainda no primeiro trimestre, preferencialmente até a 12ª semana de gestação. Quanto mais precoce for, melhor será o acompanhamento, isso vocês já estão vendo. Durante as consultas será, principalmente na primeira consulta. A primeira consulta ela é importantíssima, porque é através dela que você vai realizar a anamnese daquela paciente. Você vai conhecer aquela paciente, como que é o estilo de vida dela, como é que é o meio que ela vive. Então, geralmente, a primeira consulta ela é mais demorada mesmo, porque você precisa conhecer ela para você ter uma noção
das possíveis complicações, dos possíveis riscos, para você ter um pouco de noção de como é que vai ser, né, essa gestação, e o que que espera também para o parto, após o parto, né, enfim. Vai ser realizado o exame anamnese, que é essa conversa, né, para saber todo o histórico, o que que sua mãe pertence, seu pai e tal, tem histórico na família, aquela coisa toda. Exames físicos, avaliação dos sinais vitais, solicitações de exames laboratoriais e orientações. As consultas vão permitir consultar tanto a mãe, crescimento do bebê e a avaliação da saúde da gestante. Gente, geralmente o técnico de enfermagem ele é o primeiro a ter contato com essa gestante. Por isso o acolhimento ele é fundamental, tá? Ele vai ser uma das funções mais importantes do técnico nesse momento. Acolhimento, humanização. O acolhimento ele consiste em receber a gestante de forma respeitosa, empática e humanizada. Ela pode estar ansiosa, ela pode estar com medo, ela pode estar insegura. O técnico de enfermagem, no momento, ele deve transmitir segurança e tranquilidade. O acolhimento humanizado, ele vai contribuir para a adesão pré-natal, tá? Após o acolhimento, uma das funções de mais responsabilidade do técnico de enfermagem vai ser a verificação de sinais vitais. Importantíssimo, tá? Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, mas principalmente a pressão arterial, porque a hipertensão gestacionais é considerada uma das principais causas de complicação. Quando eu tenho um valor elevado da pressão arterial, eu preciso comunicar, registrar imediatamente enfermeiro e o médico. É muito importante também a gente fazer uma verificação do peso. Por quê? O ganho de peso excessivo pode pode acontecer retenção de líquido e também trazer outros tipos de complicação. O ganho de peso insuficiente pode indicar problemas nutricionais e afetar também o crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, o técnico de enfermagem ele deve registrar o peso e comunicar alterações. Durante a gestação, é importantíssimo garantir a imunização dessa gestante, tá? Então, não é porque a mulher está grávida que ela não tem que se vacinar, não. Não, existem algumas vacinas que são muito importantes a gente fazer durante a gestação, como vacina contra tétano, vacina contra hepatite B e vacina contra a influenza. O técnico de enfermagem ele deve administrar essas vacinas conforme prescrição e protocolo. Quando eu faço a monitorização de sinais vitais, quando já tem aquela conversa com a minha paciente, aquela coisa toda, eu consigo também identificar sinais de alerta. Então, o técnico de enfermagem ele tem que estar atento aos sinais de alerta, como sangramento vaginal, dor abdominal intensa, dor de cabeça forte, inchaço excessivo, febre, redução de movimentos fetais. Redução de movimento fetal, inclusive, pode indicar até sofrimento fetal. Então, esses sinais, eles podem indicar complicações gravíssimas. Então, se eu identifico esses sinais, eu devo comunicar imediatamente à minha equipe. A partir do momento que nós somos profissionais de saúde, nós somos também, nós fazemos parte da educação em saúde da população. Então, o técnico de enfermagem, ele também tem um papel educativo, tá? Ele vai orientar a gestante, como eu falei com vocês, familiares, parceiro, enfim. Sobre o quê? Alimentação, a importância das consultas, uso correto de medicamentos, cuidados com o corpo. Isso tudo, gente, quando a gente tem essa atenção, esse cuidado, nós falamos de humanização e ela é fundamental. A todo momento a gente vai trabalhar em cima de humanização.
Vamos sempre tratar a gestante com respeito, dignidade. Cada uma possui a sua história. A gente não está ali para poder julgar ninguém. Não somos juízes, não somos, enfim. Cada gestante ela vai ter sua história, vai ter seu medo, vai ter suas necessidades. O cuidado ele vai ser além do procedimento técnico. A gente tem que enxergar aquele humano que existe ali e garantir que ela tenha acesso a, a esse cuidado de forma humana e empática. Então, galera, o pré-natal ele vai ser uma ferramenta essencial para proteger a vida materno-fetal. Os técnicos de enfermagem, vocês vão ter uma função fundamental nesse processo, porque vocês vão observar, acolher, monitorar, vocês vão comunicar, vocês vão conversar, tirar dúvidas. Então, a atuação do técnico de enfermagem, ele vai contribuir diretamente para a prevenção de complicação. Nós somos uma profissão essencial na assistência da gestante. Então, galera, o técnico de enfermagem ele vai atuar diretamente na prevenção, monitoramento e promoção da saúde materno-fetal. Assim, na atenção básica é onde essa gestante ela vai passar a maior parte de monitorização pelo pré-natal. Vai ser lá as consultas, enfim. Dentro da atenção básica, tanto da atenção básica quanto na atenção hospitalar, o técnico de enfermagem ele é muito ativo. Mas em questão de educação em saúde, ele é monitorização de sinais vitais, né? Observação do peso, registro de algumas alterações, será mais na atenção básica mesmo. Então, lá uma das primeiras funções é acolhimento, isso eu já falei. Depois são os procedimentos fundamentais, que é sinais vitais, peso, enfim. Mas a gente sempre vai dar importância para um pouquinho mais de atenção para a pressão arterial. Vacina vai ser na atenção básica, observação clínica, quando, antes das complicações, os primeiros sinais, eles são observados e monitorados na atenção básica, tá, gente? Agora, já no ambiente hospitalar, o técnico de enfermagem, ele vai atuar principalmente no atendimento de gestantes de risco ou de complicações, tá? Ou com complicações, desculpa. Então, ele vai atuar no monitoramento contínuo da gestante, observando sinais clínicos e auxiliando durante toda a assistência. Uma das principais funções dentro do ambiente hospitalar que a gente vai fazer é sinais vitais, verificação de sinais vitais. Dentro do ambiente hospitalar, nós temos o fator pré-eclâmpsia. Então, nós vamos trabalhar essa verificação, esse monitoramento vai ser em cima de fatores ou de valores elevados que possam criar um cenário de emergência obstétrica, tá? Nós temos que observar também inchaço excessivo, dor de cabeça intensa, alteração visual, sangramento vaginal. Esses sinais eles podem indicar complicações graves e devem ser comunicados e corrigidos imediatamente, estabilizados pelo menos. Outra função dentro do ambiente hospitalar que o técnico de enfermagem vai atuar é na coleta de exames laboratoriais, sangue e urina. O técnico também vai auxiliar na administração de medicamentos, conforme prescrição médica, prescrição de enfermagem também, e vai atuar no preparo dessa gestante para exames e procedimentos. Além disso, gente, o técnico, ele já falei que o apoio emocional 100%, principalmente naquele momento do parto. Ali é mágico, ali, enfim. Um ponto importante, a gente tem que destacar que nós temos uma equipe multiprofissional. O técnico, ele está no meio da equipe multi, tá? E ele vai ser esse elo fundamental entre a gestante e os demais profissionais de saúde.
por conta dessa aproximação do técnico com a gestante. Então, a observação atenta àquela paciente e a comunicação eficaz com a equipe faz com que a gente consiga prevenir complicações graves e intermediar e estabilizar, sem que aconteçam eventos mais graves, tanto com a mãe quanto com o bebê. Então, para a gente fechar, qual que é a diferença da atuação na atenção básica e no hospital? Atenção básica, prevenção, acompanhamento de gestação de baixo risco. Bom, o objetivo é monitorar a gestante e identificar precocemente qualquer tipo de alteração. Já no ambiente hospitalar, o foco vai ser no cuidado de gestante com complicações ou com riscos maiores. Na atenção básica, o técnico vai atuar principalmente no acompanhamento contínuo, verificação de sinais vitais, vacina, orientação. Já no hospital, além dessas funções, o técnico ele vai atuar no monitoramento intensivo, auxílio em procedimentos e observações de sinais de gravidade. Em ambos cenários, galera, o técnico ele vai ser essencial, vai ser essa chave principal aí para garantir a segurança da gestante do bebê. Tanto no pré-natal, atuando na prevenção e identificação precoce de complicação de saúde, quanto na promoção de saúde e no cuidado intra-hospitalar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês têm alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. E, bom, esse mês de março nós vamos ter um curso intensivo de neonatologia e pediatria. Se você tiver interesse, chama a gente nos comentários ou segue a gente no Instagram, @bookinf. É isso. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.